De inflação, porque ela está presente na vida dos brasileiros e vem corroendo a saúde financeira das famílias, dificultando o abastecimento da geladeira. Para entender o que é a inflação, a gente convida agora o estudante de Ciências Econômicas, o Elton Humberto Oliveira, para tentar esclarecer um pouco toda essa situação para a gente. Muito bom dia para você, Elton. Bem-vindo ao Jornal da Cidade. Olá, bom dia. Eu me chamo Elton, como já foi dito. O áudio tá bom? Perfeito, tá perfeito. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Primeiro eu queria que você explicasse de forma bem didática o que é a inflação, que a gente tanto ouve falar, né, nos noticiários. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente, acompanhando a Rádio Cidade. Quando se fala em inflação, todo mundo pensa que a inflação é uma doença, é uma coisa que é causa, quando na verdade a inflação ela é consequência, ela é mais como um sintoma. Quando tem algo errado com a nossa economia, a inflação ela chega como um sintoma para mostrar que algumas correções devem ser feitas. É como uma febre, quando seu corpo está doente, a temperatura aumenta, tanto para tentar eliminar aquele mal que está sendo causado ao corpo, como também para sinalizar que alguma coisa não está certa. Elton, a inflação ela pode ser causada por fatores como alta demanda, né, a escassez de mão de obra, por exemplo. O que mais pode elevar os custos dos produtos até que eles cheguem, né, nas nossas casas? Então, há uma série de fatores que podem causar a inflação. Como já foi citado anteriormente, o cálculo da inflação é feito através do IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor do ano. Um desses 9 grupos que compõem o IPCA é o grupo de transportes, e que é o que está mais em pauta atualmente. Fala sobre os combustíveis, por exemplo. Os combustíveis é um dos produtos do mercado que mais pode influenciar, como está hoje, junto com o de alimentação e bebidas, na inflação. Perfeito. O que poderia ser feito, né, para minimizar os efeitos da inflação? Eu falo mesmo de políticas públicas, né, já que o cidadão tá dando nó em pingo d'água, bem dizer, para poder honrar com os compromissos. Então, vamos lá. A inflação no Brasil, hoje ela é um conflito distributivo. O que é que eu quero dizer? O que é que pode ser feito para minimizar os efeitos da inflação? Vamos começar pelos combustíveis. Como a gente bem sabe, hoje a gente tem uma empresa de economia mista, que é a Petrobras, onde o sócio majoritário é o povo, e essa empresa que produz o combustível com o custo em real, vende para a população com o preço dolarizado. Então, primeiramente, você tem uma empresa brasileira produzindo um produto, gastando em real para produzir e vendendo para o povo em dólar. E essa empresa, enquanto está vendendo a custos altíssimos para o povo, distribuiu recentemente 48 bilhões de reais em dividendos para os acionistas. Essa é a primeira questão. Você tem aí um produto que sobe o preço da cesta básica, sendo colocado para a população de uma forma abusiva para beneficiar um pequeno grupo de pessoas. E aí, junto a isso, quando sobe-se a inflação, o governo procura subir a Selic, que é a taxa de juros, porque o governo, quando ele vê que a inflação está subindo, ele entende que tem que subir a taxa de juros básica da economia para que diminua a demanda, digamos assim, o pessoal procure consumir menos e assim os preços voltem a cair. Só que o que acontece no momento é que os dois produtos que mais influenciam na inflação de abril, por exemplo, são alimentação e bebidas e transporte. E, infelizmente, um aumento na taxa de juros não tem um reflexo direto no consumo dessas coisas, porque a população ela não é tão afetada assim com relação ao aumento da taxa de juros sobre o consumo da cesta básica, de alimentação de um modo geral, e de transporte também. Uma das dúvidas de muita gente é porque o salário mínimo ele não acompanha, né, o ritmo da inflação. Por que isso acontece? Então, o que é que acontece? O salário mínimo
ele é uma política estipulada anualmente. Então você tem aí que ele é corrigido de forma anual e um dos critérios para poder se definir qual vai ser o próximo valor do salário mínimo é corrigir o valor que você tinha anteriormente com base na inflação que rolou ao longo do ano anterior. Quando a gente está num momento como esse, onde a inflação ela tem uma variação muito alta, fica muito difícil corrigir essa distorção. Por exemplo, agora no mês de abril, a gente teve um aumento de 1,06 na inflação. No mês de março, a gente teve um aumento de 1,62 na inflação. E pegando um acumulado do comecinho do ano, de janeiro para cá, a gente já teve uma alta de 4,29%. Ou seja, de janeiro para cá, é como se o trabalhador brasileiro tivesse tido uma redução salarial de quase 5%, recebendo o mesmo valor e no contra-cheque, digamos assim. O número é o mesmo, mas de janeiro para cá já houve uma perda de 5%. Mas existe uma luz assim no fim do túnel, a médio, a curto ou a médio prazo? Será que a gente vai conseguir chegar numa estabilidade dessa questão da inflação e não sofrer tanto, né, com os preços, com os constantes aumentos? Olha, essa é a pergunta de bilhões, né? É a pergunta que todo mundo gostaria de ter a resposta agora. Existe sim uma série de fatores, uma série de decisões que podem ser tomadas para tentar, a médio e longo prazo, estabilizar esse quadro econômico que a gente tem, mas isso tudo depende de coisas como, por exemplo, o exemplo da Petrobras que eu citei, você trazer para a realidade nacional o preço do combustível, você procurar entender que a taxa de juros que existe hoje não é compatível com o que o povo brasileiro realmente consegue consumir, porque, por exemplo, hoje você tem aí uma Selic de 12 deixa eu ver aqui para não passar só o valor preciso, 12,75%, e hoje o brasileiro comum, que não tem uma renda tão elevada, o trabalhador comum como eu, você e todo mundo, ele está precisando pegar cheque especial, fazer compra no cartão de crédito, pegar crédito pessoal, para sobreviver da mesma forma que sobrevivia antes. E aí, quando ele pega um crédito pessoal, faz uma compra no cartão de crédito, e por causa da situação econômica que a gente está vivendo, ele acaba tendo um atraso de um mês ou outro, entrando no rotativo, e ele encontra uma taxa tão alta como está a Selic hoje, ele acaba se endividando, atrapalhando sua dívida financeira, alterando toda a construção de consumo interno que havia ocorrendo até então, e tudo isso influencia também na retomada econômica. Ou seja, tem que ter muito cuidado, né, com esses créditos para não extrapolar, né, na renda, né, e prejudicar ainda mais a saúde financeira dentro de casa. Então, com o aumento da inflação, tudo isso fica mais difícil até de você conseguir honrar com os compromissos, né? Isso, e tem que ter muito cuidado mesmo, porque nesse momento, enquanto o povo está tendo um arroxo muito grande no salário, há quem ganhe com isso, né? Por exemplo, os 4 maiores bancos do Brasil, no ano passado, ano de pandemia, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú e o Santander somaram 81,3 bilhões de lucro. Então, é nesse momento de fragilidade do povo, onde a taxa de juros é aumentada, o povo corre atrás de crédito porque precisa disso para sobreviver, e um grupo econômico se beneficia disso. Welton, a gente agradece demais a tua participação aqui no Jornal da Cidade. Um ótimo dia para você. Obrigado para vocês também. Até uma próxima oportunidade. A gente conversou com o Welton Humberto